Samuel capítulo 13, versículo 13. Você que está aí na sua casa também. Vamos todos meditar então na palavra do Senhor. Diz assim o texto: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Espírito Santo, apenas me use como um canal nas Tuas mãos. Que tudo que eu falar aqui seja conduzido por Ti, para quem está aqui assistindo, quem vai assistir a live. Pai, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra comece a gerar vida. Pai, leve a nossa mente cativa agora, e em nome de Jesus, que não haja nenhum embaraço, Senhor, nenhuma distração, nenhuma seta tentando atrapalhar o coração dos meus irmãos de receber essa palavra agora. Fala com a Tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Esse é um texto maravilhoso, e eu estava aqui numa sexta-feira, não sei se foi nessa ou foi na passada. Sexta-feiras aqui estão sendo maravilhosas. Foi na anterior, né? A gente aqui, reunião de crente, irmão, orando, é um negócio que pega fogo, aleluia. E tem sido uma bênção, e o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, sobre o coração de Deus, sobre o sentimento dele. E naquela ocasião ainda, eu estava aqui orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração assim: vocês me largam por qualquer coisa, vocês me trocam por um monte de coisas. E eu só escutando e gerando aquela vontade de... A gente entristece, chorando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você também me troca por qualquer coisa. Eu falei: vixe, o caldo entornou. Eu também troco o Espírito Santo. Eu falei assim: tá, Senhor, o Senhor quer falar conosco. E eu comecei com essa semente, a pensar o que o Senhor tinha para ensinar a gente a respeito dos sentimentos dele, do coração dele. E veio até o meu coração falar sobre Davi. Por quê? Na Bíblia ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. E como ser um homem segundo o coração de Deus? Como se consegue? O único homem na Bíblia inteira que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Como que a gente consegue ser segundo o coração de Deus? Deixa eu te perguntar, presta atenção em mim. Quem quer ser aqui hoje segundo o coração de Deus? Fala, meu irmão. Quem quer ser hoje segundo o coração de Deus? Tá bom. Vamos ver se até o final da mensagem vocês vão mudar de ideia. Por quê? Só Davi. Porque só ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Será que é por acaso? Essa palavra segundo o coração de Deus, se a gente for começar a traduzir isso, seria um homem segundo a vontade de Deus. Seria um homem segundo o caráter de Deus. Seria um homem que manifesta na sua vida semelhanças com a vida de Deus. E como é lindo, irmão. Começa a entender isso no seu coração. Como é lindo ser segundo o coração de Deus. Como é lindo você saber que você se parece com Deus, que você se parece com Jesus. Mas tinha motivos para Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha algumas características principais na vida dele. E deve ter muitas características, mas eu vou falar com vocês algumas que eu enumerei, segundo a ministração de um pastor que eu vi, muito abençoado quando eu estava estudando, de algumas características principais que Davi possuía. E que nós temos que ter, se eu e se você quiser ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus.
A primeira característica, qual que é? De um homem ou de uma mulher que quer ser segundo o coração de Deus? Qual que é a primeira característica? A obediência. Lá no texto que a gente leu, olha o que diz o texto. Disse Samuel estava dizendo para Saul, para o rei Saul ele estava dizendo isso. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Se Saul não tivesse desobedecido, talvez hoje nós não falaríamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele seria o leão da tribo de Benjamim. Acho que é Benjamim que Saul pertencia. Cadê o ponto? Falhou o ponto. Se não for, depois vocês me perdoam. Mas se Saul não tivesse se desobedecido, Deus não teria procurado um homem segundo o seu coração. E Davi, ele era um homem obediente. O que aconteceu? Saul, ele era rei, e ele ficou com medo dos inimigos, e ele resolveu fazer uma tolice, em oferecer sacrifícios, que lhe eram proibidos, ele não poderia, era só o sacerdote, e ele desobedeceu, e ele por ser rei, eu acho que ele achou, eu posso fazer o que eu quiser, independente se Deus permite ou não, e o importante é eu fazer o que está na minha vontade. Ele desobedeceu. Mas deixa eu te falar, se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai ter que aprender a ser obediente a Deus. Se você quer ser, se eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo o caráter de Deus, que manifesta a vida de Jesus, eu e você temos que aprender a ser obedientes a Deus. Vamos ver outro texto em que fica evidente a obediência que Davi tinha a Deus. Olha lá, 1 Samuel 22:3. Diz o seguinte: de lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Davi não sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava sendo perseguido, ele falou assim: eu posso deixar meu pai e minha mãe com você? Até que eu saiba o que Deus quer fazer comigo, até que eu possa escutar a voz de Deus e obedecê-la. Eu vou esperar até aqui, eu vou esperar aqui. Eu vou esperar porque eu preciso saber o que Deus quer que eu faça, porque eu vou obedecer. Outro texto, 1 Samuel 23, do 1 ao 5. Olha o que diz o texto. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte a cidade de Keila. Keila era uma cidade. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá, nós já estamos com medo. Quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou ao Senhor novamente. E o Senhor disse o que para Davi? Levante-se, disse o Senhor, e vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Deus falou: Davi, vai lá, liberta lá, eu estou mandando. O soldado: Davi, você está doido? Você está louco, Davi? A gente está com medo aqui de ficar aqui, quanto mais ir para lá, lutar com os filisteus. Davi poderia ter dado ouvido. Ele falou: não, vou consultar Deus novamente. Davi vai. Davi, ele era um homem obediente. Muitos de nós dizemos que temos um coração inclinado ao Senhor, dizemos que somos obedientes a Deus, mas nós não somos na prática. No dia a dia a gente vive fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Como que a gente quer ter um coração segundo o coração de Deus? Se o Senhor fala, não faça e você faz. Se todo domingo a gente prega aqui no culto e fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas parece que é amnésia. Ah, não, não é amnésia. É uma vontade nossa de não obedecer. Aí Davi
libertou a cidade de Keila. E Saul ficou sabendo. Aí Saul falou assim, vamos lá e vamos cercar Davi. Aí depois Davi falou, vou consultar Deus de novo. E perguntou se ele deveria continuar em Keila ou se ele deveria ir embora. Olha o que diz em 1 Samuel 23:8. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse-lhe a Abiatar, traga-me os colete sacerdotal. Então orou, ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel responde. Olha o que Deus respondeu para Davi. O Senhor respondeu, ele virá. Saul vai vir. E eles te entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. Para começar, a gente já vê aqui a ingratidão do povo, né? Foi lá libertar o povo da cidade de Keila. Aí falou assim, agora se Saul vir, eles vão me entregar? Vão. Vai embora. Davi, ó. Davi é um homem que obedece aos princípios de Deus. Outro motivo que a gente vai ver, que mostra por que Davi era um homem obediente a Deus. Davi, ele não toca em Saul, ele resolve não tocar na vida de Saul. Lá no capítulo 24 e 26, a gente vai ler aqui, por 2 vezes Saul estava nas mãos de Davi. Pensa numa coisa, irmão. O rei Saul perseguiu Davi por 10 anos, sem causa. E Davi teve 2 vezes a oportunidade de matar Saul. E ele não fez. Mas por que ele não fez? Porque Davi obedecia a princípios de Deus. Vamos ver lá. Isso está lá em 1 Samuel 24:1. 1 Samuel 24:1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engade. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali tinha uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Olha a profetada, irmão. Saul entrou na caverna para fazer as necessidades dele. Aí veio um profeta assim, eis que o Senhor te diz, é hoje que o Senhor entrega o inimigo nas tuas mãos. É hoje que você vai matar Saul. O que Davi fez? Olha o que Davi responde. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu-lhe bater no coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. O problema é que muita gente fica falando isso fora de contexto. Mas Davi falou, eu vou quebrar um princípio? Tocar no ungido do Senhor? Vamos continuar. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto, Davi falando para Saul, em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de te fazer mal, ou de rebelar-me. Não lhe fiz nenhum mal, embora estejas à minha procura para me tirar a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Quem que vai julgar essa causa? Davi falou, o Senhor julgue entre mim e ti. Mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm as coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Teve um outro texto, mas eu não vou ler, lá em 1 Samuel capítulo 26, depois você vê. Pela segunda vez,
Davi tem a oportunidade de matar Saul. Saul está dormindo no acampamento com seus soldados. Davi chega de novo. Saul acho que deve ter tomado uns 3 Rivotril da época. Rivotril de erva. Que a Bíblia diz que ele estava num sono profundo. Que ele não acordava e a lança dele cravada no chão. E falaram para Saul assim, o soldado que estava com Davi falou assim: eis a oportunidade, agora o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. Ele falou: eu? Tirou a lança, tirou o jarro, ficou lá esperando de longe. Aqui, Saul, de novo eu tive a oportunidade, mas eu não fiz nada contra você. Meu pai, sabe como que Davi chamava Saul? Que o perseguia e queria matar ele por 10 anos. Meu senhor, meu pai, meu rei. Por quê? Porque Davi ele era obediente, ele não quebrava princípios. E princípio de Deus é o seguinte: ou você obedece, ou você não obedece. Os princípios bíblicos são bem claros. Não tem um meio termo. Ou você obedece os princípios de Deus, ou você não obedece os princípios de Deus. E quem é que toca no ungido do Senhor? Olha o que diz lá em Salmos 105:15. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Davi aprendeu a obedecer aos princípios de Deus, não importando qual era a situação. Nós temos que entender que nós não temos autoridade para falar de ungidos de Deus. Ai, mas você não sabe o que aquele pastor fez. É problema dele, problema de Deus que ungiu ele. Não é problema seu nem meu. Ai, porque você não sabe o que aconteceu. Irmão, não traz isso para a sua vida não. Princípios devem ser obedecidos. O problema é de quem ungiu. O problema é de Deus. Quem não obedece à autoridade constituída por Deus, também não vai conseguir obedecer a Deus. O que mais eu vejo hoje, pessoas que não conseguem seguir autoridade em lugar nenhum. Não respeita o pai, não respeita o pastor, não respeita o patrão no serviço. Por quê? Porque não consegue respeitar a autoridade de ninguém. Não aceita. Eu sou o cara, eu não vou obedecer a ninguém. O importante é o que eu acho. Então não obedece os princípios de Deus. Se não consegue respeitar a autoridade constituída sobre a vida dele, não vai conseguir respeitar e obedecer os princípios de Deus. E Davi não tocou em Saul. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. Davi falou o negócio é o seguinte: quem vai resolver essa questão aí é Deus, não sou eu. Eu vou obedecer meu rei, meu senhor, meu pai. Quem vai resolver isso não sou eu, é Deus. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar holocaustos para Ele. Deixa eu te perguntar: o que Deus quer da tua vida, você tem obedecido? Você tem obedecido o que Deus pediu para você fazer? Você tem obedecido o que Deus revelou no seu coração que é para você fazer? Qual a posição que Deus quer em que você esteja? Você está obedecendo a isso? Qual o propósito que Deus colocou na sua vida? Você está obedecendo a Deus? Obedecer é uma das características de alguém segundo o coração de Deus. Sabe quem nos deu o maior exemplo? Quando o nosso rei, o nosso Senhor Jesus, estava naquele Getsemane, estava passando por tudo aquilo. O que ele diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 42? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Senhor Jesus disse: eu obedeço. Não vai ser feita a minha vontade, mesmo que está doendo. Mesmo que eu não estou entendendo. Mesmo que meu corpo esteja aqui
suando gotas de sangue, mas seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Nós temos obedecido, porque se você não é obediente, não tem como você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Segunda coisa, Davi era um homem que amava. Pensa num homem que amava, era Davi. O amor é a marca mais forte do caráter de Deus. Lembra que diz em 1 João 4,8? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz que o homem ama, ok? Mas a Bíblia não pode afirmar que o homem é amor. Mas ela afirma, Deus, Ele é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Se você não ama, você não é uma pessoa segundo o coração de Deus. Sem o amor, nada do que a gente faz é completo. Sem o amor, não adianta a gente ficar vindo na igreja fingir que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque isso não é uma marca de alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmão, é o amor que dá sentido a tudo o que nós fazemos. Irmão, não adianta a gente fazer um monte de coisa na igreja. Não adianta a gente cantar no louvor, a gente ministrar, não adianta eu ministrar, não adianta os líderes fazerem um monte de coisa, não adianta você falar que é cristão, não adianta a gente querer fazer um monte de coisa para Deus, se a gente não tiver amor, porque isso vira ativismo religioso. Fazem, mas não são. Fazer por obrigação, fazer por ego, fazer mecanicamente. Se não tiver amor, não é completo, é inacabado tudo o que nós fazemos. E talvez você esteja pensando, eu amo fulano, eu amo aquela pessoa. Deixa eu te perguntar, você ama seu inimigo? Você ama quem está te perseguindo? Você ama quem está falando mal de você? Você ama a última pessoa que te chateou, que te magoou? Sabe, porque essa é a diferença do amor que Deus fala para nós. O amor não é um ato involuntário. O amor é uma decisão da vontade. Vou repetir. O amor não é um ato involuntário. O amor é uma decisão da vontade. Você não passa a amar uma pessoa, você decide amar uma pessoa. Esse negócio de que eu vi, meu zoinho piscou assim, ai meu Deus, estou apaixonado, ai eu amo. Não, irmão, amar é uma decisão. Quantas vezes você já pensou em largar seu marido, sua esposa? Não responde, não levanta a mão e não expressa a reação. Mas por que você não fez? Porque amar é uma decisão da vontade. É um ato de decisão da sua vontade. E isso, você decide, a sua vontade, eu decido amar, e ela informa os seus sentimentos. Aí você fica olhando pro irmão, pra irmã assim, o zoinho fica assim. Aí você fala assim, eu estou te amando tanto hoje, não sei por quê. Irmão, de vez em quando a gente fala, né? Estou te amando tanto hoje. Aí você me pergunta, pastor, mas eu queria amar fulano, mas eu não consigo. Eu queria amar tal pessoa, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Irmão, não existe isso. Ou você decide amar, ou você não vai amar. É muito simples. Ou eu decido amar, ou eu decido não amar. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem e fecham você no trânsito. Essa parte é minha. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Preste atenção no que a Bíblia diz. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas aqueles que dão soquinho na mão de vocês,
Apenas os seus irmãos? O que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos que não são cristãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você tem que decidir amar, irmão. Ninguém aqui acorda um dia e fala assim: nossa, dia bom, hoje eu acordei com tanta vontade de amar meu inimigo. Meu Deus, olha aquele inimigo meu, aquela pessoa que fala mal de mim. Nossa, eu estou com tanta vontade de amar ele. Falou mal de mim semana passada. Nossa, mas eu estou com tanta vontade de amar. Alguém acorda assim, algum dia, com vontade de amar o seu inimigo? Meu inimigo está tão bonitinho hoje. Mas não é um sentimento, é uma decisão. Ele é meu inimigo, ele fala mal de mim, ele tenta me destruir, só que eu vou decidir amar ele, não por causa dele, por causa do amor de Deus que está em mim. E além de decidir amar essa pessoa, eu vou orar por ele. Senhor, abençoa fulano, Senhor, ele não é um filisteu. Senhor, me ajuda, que ele pare de perseguir eu, que ela pare de me perseguir. Já falei, Senhor, me arruma uns gatos para essa pessoa parar de falar mal de mim. Cuidar da vida dos gatos. Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti. Então você não vai ter vontade de amar um monte de gente, irmão. Mas você tem que decidir. E eu já falei um monte de vezes aqui, decidir amar não quer dizer que você vai conviver. Vocês estão entendendo? Não é todo mundo que vai sentar na sua mesa. Mas você não pode ter raiva. Não pode, você tem que decidir amar, irmão. Ou você acha que vai ter um céu para você e um céu para outra pessoa? Chega lá assim, ó, eu não vou para o céu daquela pessoa, tá? Porque o céu daquela pessoa ali, ó, não vou com a cara dele. Vixe. Aí tem gente que esquece até que é cristão. Meu santo não bateu com o santo dele. Que santo, irmão? Só existe um céu, um reino, um Senhor Jesus. E se nós não amarmos as pessoas de verdade, se nós não decidirmos amar, primeiro que nós não teremos o coração segundo o coração de Deus. Segundo que a gente está bem complicado. O amor na Bíblia, além de uma vontade, ele é um mandamento. E como eu disse, o mandamento você decide. Se você pratica, se você obedece ou não. Se o amor fosse um ato involuntário, jamais seria mandamento. Jesus não fala se você quiser amar, ele fala, a Bíblia diz assim, amai-vos, amai-vos, amai-vos. É uma ordem. Está no imperativo, não fala assim, se você quiser amar o fulano, sabe? Não sei que... Não, amai-vos uns aos outros. Ore por aqueles que te perseguem. E quem vai fazer a justiça é quem? É o Senhor, não é você. Quem luta as suas guerras não é você, é Deus. 2 Coríntios 12:15. Assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Paulo aqui dizendo, eu não amo você como resultado de uma troca. Eu amo você pelo amor que eu decidi amar. Independente se você decide me amar ou não. Então o amor de Deus é o seguinte, não é uma troca. Eu não estou te amando porque você me deu algo. Eu estou te amando porque eu decidi te amar. E o que isso tem a ver? Vamos voltar para a história de Davi? Davi decidiu amar Saul. Davi decidiu. Mas antes de eu falar de Davi, você sabia que Saul amava profundamente a Davi? 1 Samuel 16:21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, em outras versões está escrito, Saul o amou muito. E Davi tornou-se o seu escudeiro. Mas como que Saul amava muito a Davi e acabou daquele jeito? Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Com o passar do tempo, Saul substituiu o amor por ciúme. Saul substituiu o amor dele por Davi por inveja. E Saul substituiu o amor que ele tinha por Davi por ódio. Preste atenção, nós não podemos substituir o amor pelo ódio. Eu acho interessante que na igreja, a igreja ela é dinâmica.
E as coisas vão acontecendo, e as coisas vão mudando. Uma hora a pessoa ama a outra, ai, meu isso, meu aquilo, e as redes sociais coloridas. E daqui a pouco, eu não amo mais, eu odeio. Aí daqui a pouco, eu amo de novo. Aí daqui a pouco, passa um tempinho, sei lá, a pessoa não me deu bom dia, não comprou um chocolate para mim, eu não amo mais. Isso é a prova de que amar é vontade. É a decisão da vontade. Então, Saul substituiu o amor que ele tinha por Davi por ódio, inveja e ciúme. E nós temos que tomar cuidado para não substituir o amor que nós temos pelas pessoas por esses sentimentos ruins. E por que Davi era um homem de amor incrível? Sabe por quê? Davi nunca teve Saul como seu inimigo. Se você lê os textos de 1 Samuel, 2 Samuel, de Crônicas, quem tinha por inimigo era Saul, não Davi. Davi nunca se referiu a Saul como inimigo dele. Como eu já disse, Davi falava assim, meu rei, meu senhor, meu pai. Quanto mais Saul perseguia Davi, mais Davi decidia amar a vida dele. Quando Saul por 2 vezes tentou cravar Davi na parede com uma lança, sabe o que Davi fez? Não devolveu a lança. Quem ama, não devolve lanças. Quem ama, não devolve a pedrada. Quem ama, não devolve um insulto. Quem ama, não devolve com a mesma moeda. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, decide amar alguém. E quando Saul morreu, sabe o que aconteceu? Davi fez um churrasco. Foi isso? Quando Saul morreu, sabe o que aconteceu? Teve festa. E todo mundo comemorou que Saul tinha morrido. Foi isso que aconteceu? Não. Olha o que diz lá, 2 Samuel capítulo 1, do versículo 6 ao 17. Vou ler rapidamente. O jovem respondeu, chegando falando para Davi, cheguei por acaso ao monte Giboá, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e disse, estou aqui. Ele me respondeu, quem é você? Sou um amalequita, respondi. Então ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso me aproximei dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu senhor. O amalequita chegou lá assim, eu matei Saul, está aqui. Vai vendo. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias, de onde você é? Ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse-lhe, vem aqui e mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte. Da sua boca testemunhou contra você quando disse, matei o ungido do Senhor. Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatas. Saul perseguiu Davi. E quando Saul morre, Davi chora e lamenta. Porque Davi nunca tinha no coração dele colocado Saul como seu inimigo. Pelo contrário, Davi amava Saul. Como podia amar alguém que o perseguia? Sabe por quê? Porque Davi não amava Saul por uma relação de troca, mas por uma decisão da sua vontade, pelo amor de Deus que estava nele. Quando você ama, você se parece com Deus, e é uma pessoa segundo o coração de Deus. João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que acontece, irmão?
debaixo do guarda-chuva do amor, tem 3 coisas: perdão, misericórdia e bondade. Quem ama, perdoa. O que é perdoar? Você me deve, eu não quero mais receber. A dívida não existe mais. Perdão é você não cobrar nunca mais essa dívida. Eu perdoo, eu esqueço. Eu esqueço não, eu estou lembrando? Estou. Mas isso eu esqueço, eu não quero mais receber. Perdão é você liberar a dívida que o outro tem com você. É uma decisão. Você não acorda querendo perdoar ninguém. Você decide perdoar alguém. E quando você decide perdoar alguém, aquilo que doía passa a não doer mais, porque o Espírito Santo vem e cauteriza as feridas e cicatriza todas as feridas no nosso coração. Quem ama, segundo o coração de Deus, exerce misericórdia. Mas ele não merece. Ele não merece. Aí a sua carne vem dentro de você e fala: verdade, ele não merece. Tem que se lascar mesmo. Aí você: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Ele não merece, mas eu tenho que ter misericórdia. Eu também não mereço e estou aqui. Aí você decide ter misericórdia da pessoa, mesmo sem ela merecer. Eu mereço alguma coisa? Você merece alguma coisa? Você merece ser salvo? Você é bom? O que tem de bom em mim e você? Quem está debaixo do amor, segundo o coração de Deus, e debaixo desse guarda-chuva do amor, ele tem bondade. Davi era bondoso, Davi era misericordioso, e Davi perdoou Saul, mesmo o perseguindo por tanto tempo. Terceira coisa de um homem segundo o coração de Deus: dorme não, irmão. Fé. Davi manifestava a única coisa que pode ser o caminho de você agradar a Deus. A única coisa que é o caminho para você agradar a Deus é fé. Lembra que a gente já leu esse texto, ministrou esses meses anteriores? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Davi está mencionado lá na galeria da fé, em Hebreus 11:32. E por que Davi tinha fé, irmão? Como é que eu provo para vocês que Davi tinha fé? Vamos fazer uma reflexão. Vamos lá. Irmão, para enfrentar Golias, Davi tinha que ter muita fé, irmão. A gente pensa na historinha, a gente pensa em algo bonitinho. Ai, Davi foi lá, rodou a funda, jogou as pedrinhas. A gente já imagina aquela coisa de criança, sabe? Aí o Golias cai. Mas vamos lá. A mente de vocês, filme. Imagina Golias. Vamos lá. Golias tinha um exército com ele. Golias tinha quase 3 metros de altura. Quanto de altura o Roger tem? É uns 2, né? É uns 2 metros e pouco. Golias tinha quase uns 3. Então já deu para você ter uma noção, né? Um abraço, Roger. Tamo junto. A ponta da lança que Golias usava pesava 7,5 kg, irmão. A ponta da lança. Se Davi não tivesse fé, como é que Davi ia enfrentar Golias, irmão? É sério? Você enfrentaria? Eu enfrentaria? Você sai correndo, falando: sou bobo. Mas olha o que o texto diz, é maravilhoso. 1 Samuel 17:41. Vamos ler juntos aqui? Davi era um homem que tinha muita fé. Para lutar com Golias, irmão, você tinha que ter fé. Ele apavorou um exército inteiro e falava: não tem homem? Não tem homem aí em Israel? Não tem ninguém para lutar comigo? E olha o que Davi, olha o posicionamento de um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17:41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você tem razão, vou sair correndo. Foi isso?
Olha lá. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Esse é um homem de fé. Quando vem um gigante na minha e na sua vida, se você tem fé segundo o coração de Deus, você fala: não importa o que aconteça, você vem a mim, vocês vêm, essa luta, essa situação, vem me desafiar, esses demônios vêm me confrontar, mas eu vou contra você, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pessoa que tem fé segundo o coração de Deus, ela não se abala, porque ela sabe quem é o seu Deus, quem está com ela. Creia, meu irmão, tenha fé, creia, tudo é possível ao que crê. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé hoje? O que tem acontecido com você? Como é que está a minha, a sua fé? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. A situação na sua vida você acha que é muito difícil? A situação na sua família você acha que é muito difícil? A enfermidade que está sobre a sua vida você acha que é muito difícil? Tudo é possível ao que crê. Algo que move o coração de Deus é a fé. Você é segundo o coração de Deus? Me responda. Você é segundo o coração de Deus? Então, outra marca que Davi tinha: se queremos ser segundo o coração de Deus, devemos crer que Ele é poderoso e luta por nós. Deus pode derrubar qualquer gigante. Qualquer gigante. E eu ainda quero falar um pouco mais sobre fé. Marcos capítulo 5, versículo 24. Todos lembram da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia? Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o espremia e o comprimia, e ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar ela piorava. Mas quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, olha só, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: ué, como assim, Senhor? A multidão, pensa só, gente, hoje tem muitos cantores gospels, muitos pastores renomados, e quando a gente vai em eventos grandes, o pessoal fica tudo assim, querendo tirar foto, sei que lá. Eu tiro uma foto de vez em quando, irmão, mas não é aquele desespero, eu tiro foto normal. Se esses homens de Deus já é assim, imagina Jesus, que a Bíblia diz que se fosse estar relatado todos os milagres que Jesus fez, não caberia num livro. Imagina a multidão espremendo Jesus, toda aquela multidão comprimindo, espremendo, mas um toque foi diferente. E Jesus parou e falou: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E o que eu quero te dizer? O toque de fé é diferente dos outros toques. O toque de fé é um toque diferente. Um toque de fé é um toque que mexe lá no coração de Jesus. O toque de fé
aciona o poder de Deus. O toque de fé salvou aquela mulher. Um toque de fé, meu e seu, pode mudar a nossa vida. O Espírito Santo pode ser tocado e seu poder pode ser acionado através de um toque de fé. Como é que você tem tocado Jesus? Com fé? Ei, irmão, ainda tem mais dois tópicos do sermão, aleluia. Estão cansados? Não, né? Vocês vão falar? Vamos lá. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem liberalidade. O que é isso, pastor? Você sabe o que é liberalidade? Agora o chicote estrala, irmão. Liberalidade, característica ou estado da pessoa generosa, bondade, indulgência, generosidade, propensão da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo sem esperar nada em troca. Davi tinha isso, ele era liberal. Vamos lá fazer um contexto. Vamos imaginar que Deus tivesse chamado Miguel lá no céu. Falou: Miguel, vem cá, chama um anjo aí, do 10º pelotão, da 10ª potestade. Chama um anjo, traz ele aqui. Aí o anjo chegava perante Deus, isso é hipoteticamente, tá? Chegava perante Deus e falava assim: sim, Senhor, meu Deus. Ó, o negócio é o seguinte: eu vou te mandar lá na terra para você morrer por um monte de miserável pecador, que sou eu e que é você. Tá. Vou mandar você morrer por um monte de gente que é desobediente, que não ama de verdade, que é inclinado para o mal, mas eu vou te mandar morrer por eles. Mas calma, anjo, eu vou te ressuscitar depois. E depois, aí eu te promovo. Você está lá na 10ª potestade, eu vou te promover. Você vai ser lá do pelotão de Miguel. Beleza? Está tudo certo? Deus tem bilhões de anjos. Mas o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou dar o que eu tenho de melhor aqui no céu. Eu vou dar o meu único filho, o melhor que eu tenho, para morrer por aqueles miseráveis pecadores, que sou eu e que é você. Que mesmo eu morrendo por eles, eu sei que eles ainda vão desobedecer, não vão me amar direito, mas eu vou. Deus não deu qualquer coisa, Deus deu o melhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabe o quanto custa dar o melhor, e Deus sabe o que é dar. Deus não deu qualquer coisa, Deus deu o melhor que Ele tinha no céu, para morrer por nós. Quando Jesus entrou no templo, sabe o que Jesus fez? Ele não foi para o púlpito. Quando Jesus entrou no templo, Ele não foi para a cadeira principal dos sacerdotes. Sabe o que Jesus fez quando Ele entrou no templo? Ele ficou de frente para o gasofilazo. Lucas 21, 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse, falou para os discípulos: vem cá. Vou ensinar um negócio para vocês. Afirmou-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Ela deu o melhor que ela tinha. Entende uma coisa, irmão? Deus olha a qualidade da nossa oferta, não a quantidade da nossa oferta. A liberalidade, segundo o coração de Deus, é a qualidade daquilo que a gente entrega para Deus, não a quantidade. Sabe o que? Tem muita gente que dizima e fala assim: eu dizimo, como se tivesse... Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é culto de Santa Ceia, mesmo que está sendo transmitido, tem que ensinar a igreja. O dízimo é o mínimo recomendável pela fé cristã. É o mínimo. Dízimo é do Antigo Testamento. Isso é desculpa de quem não quer dizimar. Eu posso passar horas com você te explicando um monte de coisa. Se valer a pena, claro. O dízimo é o mínimo recomendável pela fé cristã. E sabe qual que é o máximo? É a necessidade da obra. O dízimo é simplesmente a prova da nossa obediência. E a oferta é a prova da nossa liberalidade. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
Porque Davi tinha liberalidade na vida dele. Vamos lá, 12 qualidades da oferta de Davi e sua liberalidade. 2 Samuel 24, 23. Ó rei, chegou um dono de uma propriedade e disse para Davi: ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou que o Senhor teu Deus aceite essa oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, Davi respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Davi, ele oferece para Deus algo que tem valor para ele. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Ele oferece para Deus algo que tem valor para ele. Vamos continuar. Segunda coisa, Davi tinha um ato de esforço em sua liberalidade. 1 Crônicas 29, 2. Davi falando: forneci uma grande quantidade de recursos para o trabalho no templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santo templo. Davi, ele fazia um esforço, ele não dava qualquer coisa para Deus. Irmão, eu não estou falando só de dinheiro não, vocês têm que entender que isso é uma parte. E as pessoas que coçam os ouvidos, é porque seu coração está em mamão, irmão. Não tem outra palavra para te falar. Tem muita gente que se escutar essa live vai falar: é porque coça os ouvidos? É justamente por causa disso. Porque é impossível servir aos dois senhores. É possível você servir a Deus, e é impossível você servir a Deus e servir as riquezas. Ou você serve um, ou você serve outro. Quem falou isso foi Jesus. Vai reclamar com ele. Davi, ele entregava o melhor que ele tinha. Quarta coisa, Davi não oferecia coisas para Deus com mesquinharia. Quinta coisa, sem manipulação. Davi não entregava nada na casa do Senhor, no templo, porque ele era manipulado. Se você não entregar, o anjo vai vir com você, vai ter maldição. Não tem isso não, irmão. É sem manipulação. Davi não entregava por uma obrigação. Davi, ele ofertava pela sua própria vontade. Vou te perguntar, quem aqui quer ser segundo o coração de Deus? Diminuiu, né? 2 Crônicas 29, 4, 5. Davi dizendo: ofereço, pois, 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho de ouro e prata, para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Sexta coisa, Davi tinha alegria em fazer isso. Davi ofertava com alegria e satisfação. 1 Crônicas 29, 9. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Não sei vocês, mas tem alguns irmãos que vão ofertar, parece que vai morrer. Eu vou ter que dar esse dinheiro. Eu vou ter que entregar esse dízimo. Porque se eu não entregar... Irmão, quem tem um coração segundo o coração de Deus, faz isso com alegria. Não por obrigação. Não por opressão. Não por manipulação. É por amor. É alegria. 1 Crônicas 29, 10. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Sétimo característica da oferta de Davi: Davi entregava a sua oferta com o coração perfeito para quem ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Oitava característica da oferta de Davi: Davi ofertava como um ato de adoração. Adora o Senhor com as suas ofertas. Já vem falar de dinheiro. Eu escutei esses dias. É duro a gente escutar as coisas. Esses dias eu escutei uma brincadeirinha. Aí, pastor, você vai fazer uma cirurgia? Cuidado, hein?
Você vai estar lá sedado. Aí vão falar assim, aí, vamos aproveitar o pastor que fica tirando dinheiro dos crentes com o dízimo. Falaram isso brincando para mim. Falei, beleza. Não é daqui da igreja não, irmão. É o meio que a gente vive aí. Falei, vai tirar dinheiro. A luta é minha? Quem que vai lutar aí? Não sei, eu fico quieto, irmão. A oferta é um meio de adorar a Deus. Nona qualidade da oferta de Davi. Davi ofertava devolvendo algo que Deus lhe dava. E isso mostrava dependência e reconhecimento da soberania de Deus. Sabe por quê? Sabe o que a gente acha às vezes? Eu estou falando porque eu já achei. Que eu ganho dinheiro porque eu sou bom. Eu faço as coisas, eu tenho recursos. Lógico, isso não é agora, tá, irmão? Isso é muito antigamente. Quando eu achava que depois Jesus quebrou todinho e acabou isso aí. A gente acha que a gente ganha dinheiro porque a gente é bom, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo. Irmão, Deus deu tudo isso para nós. É Ele que deu, é tudo dele. Ele fala, filho, administra aí para mim. Seja um mordomo. Ó, esse emprego, show de bola, filho. Vou melhorar para você aí. Administra aí. E quando a gente oferta, quando a gente tem essa liberalidade, a gente mostra que a gente é dependente de Deus, da soberania dele. Porque não vai faltar. Teve uma vez aqui que eu falei para um irmão da igreja. Ainda não está aqui, eu posso falar e não vou falar não. Mas eu falei assim, irmão, dizima na casa do Senhor. Se faltar, eu te devolvo. Eu falei, se faltar, esse dinheiro que você dizimou, se faltar, você fala que eu te devolvo. Porque a questão não é o dinheiro, eu estou preocupado com o princípio na sua vida que você não está obedecendo. Isso pode trazer consequências. Eu nunca prospero, nunca dá nada certo na minha vida. Pareço um saco furado, eu ganho dinheiro, mas acaba tudo. Eu ganho dinheiro, mas não some. Irmão, já passei por isso. Aí eu quebrei a cara e aprendi a ser fiel a Deus. Aprendi a ter liberalidade. Aprendi a ser um rio. As coisas vêm e vão, e nunca param de vir na minha vida. E nunca vão parar de vir na sua, irmão. Aprenda a ter liberalidade segundo o coração de Deus. 10ª qualidade da oferta de Davi. Davi ofertava um ato verdadeiro e legítimo. Não é dar dinheiro, é um ato voluntário para Deus. 11ª qualidade. Davi ofertava não com sentimentos, mas com o seu coração. Davi não ofertava a Deus no templo de Deus quando ele sentia um arrepio ou vontade de chorar. Eu vou ofertar porque esse culto está uma bênção. O fogo está caindo, tudo está arrepiado aqui. É só a gente lixar a parede aqui, irmão. Vocês que eu estou arrepiado. Ele não fazia isso com o coração, com sentimentos. Ele fazia isso com a vontade dele. Desculpa, não é com o coração, não era com sentimentos. Não é pelo que ele sentia. Ele fazia de coração, com a sua mente, com o seu pensamento. Ele decidia ofertar ao Senhor. A última qualidade da oferta de Davi. Davi falava assim, conserva para sempre isso em mim. Davi não é assim, eu dei oferta uma vez na casa de Deus, ela vai valer para a eternidade, irmão, nunca mais. Nunca mais eu vou comprar lasanha na igreja. Foi uma vez só. Essa lasanha, 10 anos. Validade 10 anos de oferta. Vou dar bastante oferta agora, ó. Davi falava assim, conserva para sempre isso no meu coração. Não é um ato esporádico, é algo constante. Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Diminuiu mais ainda? Aleluia! Quinta característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu vou pôr mais uma característica aqui, não reclamar porque vai atrasar o culto. Adorador por excelência. É o último tópico, irmão. Aguenta firme aí. Davi era um adorador por excelência. Davi é segundo o coração de Deus porque era um adorador por excelência. Não existe na Bíblia um adorador igual a Davi. E o que é adorar, irmão? É pular? É gritar? É glorificar alto? É ficar 40 minutos aqui no louvor? 40 minutos louvando a minha igreja. Nossa igreja adora, irmão. 40 minutos só.
Que ruja o leão. Bem afinadinho, né? Que ruja o leão. Nossa igreja adora. 40 minutos de louvor. Canções espirituais. Gente caindo no poder do Senhor. Chorando, arrepiando. É isso que é ser adorador por excelência? Eu vou te falar as marcas de um adorador. Vamos lá. Primeira marca de um adorador por excelência. Quebrantamento. Alguém que adora por excelência, ele não tem o nariz empinado, achando que ele faz e que acontece. Ele tem o coração quebrantado para Deus. Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse tipo de adorador, ele diz assim: eu não estou aqui para mostrar o que eu sou, eu estou aqui para mostrar quem Ele é. Eu não estou aqui para que as pessoas vejam que eu estou adorando. Eu estou aqui simplesmente para adorá-lo e para que Ele seja exaltado. Segunda característica de um adorador por excelência: Davi amava a casa de Deus. Agora o bicho pega, irmão. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Não é na sua house, não é em casa. Tem gente que vem para o culto por vir. Vem para o culto, mas não presta atenção. Vem para o culto, mas tem outras motivações. Vem para o culto, mas o pensamento está longe. Tem gente que vem para o culto porque tem saudade de conversar com os irmãos. Acredita? Aí vão falar assim para mim. Esse dia eu postei na internet e eu nem... Irmão, e vai ver, se vê de novo, comenta na live aí se estiver assistindo. Eu nem respondo. Eu falei assim: eu nunca vi um soldado que não fica perto do seu quartel-general ou do seu pelotão. Aí disse assim: discutível. Aí vem com aquela historinha assim: o templo somos nós. Tá, vocês são uma parte do corpo, para começar. A gente tem que estudar a Bíblia. Se o templo não é importante, então por que Jesus expulsou os cambistas do templo? Se o templo não tem mais valor. Por que Pedro e João subiram na hora nona para orar se o templo não tem mais valor? Vocês têm que entender que o templo, ele é um lugar construído e consagrado a Deus. E Davi amava estar nesse lugar. Você ama estar no templo do Senhor? Na casa do Senhor? Você ama? Tem pessoas que adoram a casa da irmã Chiquinha e do irmão Chiquinho que revelam. Mas a casa de Deus não quer vir, irmão. Verdadeiros adoradores amam a casa de Deus. Verdadeiros adoradores, eles amam a casa de Deus. Mas você vai de novo para a igreja? De novo, você vai morar dentro da igreja? Irmão, eu vou falar igual Davi. Eu quero passar os meus dias. E eu vou abrir um parênteses, mas bem grande. O pastor está falando que eu tenho que abandonar a família e ir para dentro da igreja. Não estou falando isso não. Tudo tem o seu lugar. Deus, sua família, depois a igreja. Mas eu tenho certeza que tem coisa que você prefere fazer em vez de vir para a igreja. Ai, mas é culto dos jovens, não interessa. Vou ficar fazendo o que em casa? Eu vou. Ah, é culto das crianças? Eu vou. Eu amo estar na casa do Senhor. Um verdadeiro adorador ama estar no templo do Senhor. De novo você vai para a igreja? Desculpa, irmão. Eu estou usando a vida de Davi. Um verdadeiro adorador ama estar. Lembra do salmo que ele diz: ai, que saudade que eu tinha das procissões, quando iam para a casa do Senhor. Porque está batida a minha alma. Eu tinha saudade. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele amava estar no templo.
ele amava estar na casa de Deus, ele amava falar com o Senhor. Eu amo a casa de Deus, você ama a casa de Deus, irmão? Por qual motivos a gente deixa de vir à casa de Deus? Eu não estou muito legal hoje, sabe? Meu dedo tá doendo aqui, eu não vou tocar hoje não, sabe? Olha, vamos falar, eu estava tocando ali com dor, eu estou com esse dedo infeccionado há um tempo, faz qual mês, eu vou ter que ir no médico. E eu estava tocando com dor e na hora eu falei assim, Senhor, eu estou fazendo para Ti, eu estou Te adorando, não interessa, deixa doer. Coração que adora a Deus de verdade, ele ama estar na casa do Senhor, ele ama estar fazendo as coisas para o Senhor. Por qual motivo a gente vem na casa de Deus? Será que amar a casa de Deus é vir aqui pular? Amar a casa de Deus é vir aqui e falar outras línguas? Amar a casa de Deus é cumprir uma escala? Tem gente que só cumpre a sua escala, só faz a sua obrigação e só vem quando tem que cumprir a sua obrigação. Um verdadeiro adorador ama estar na casa de Deus, não somente quando tem que fazer alguma coisa. Você quer ver? Te dou 1 minuto para você adorar a Deus. Adora a Deus aí. Adora a Deus. Adora a Deus. Você não tem voz? Você está mudo? Adora a Deus. Bendiga o nome dEle. Ó Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és magnífico. Bendito é o Teu nome. Estamos aqui porque Te amamos. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és tudo. Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o alfa, Tu és o ômega. Aleluia. Louve, louve. Adore, irmão. Se isso não mexeu com você, eu não sei o que vai mexer. Adore o Senhor. Adore, adore, adore. Louve ao Senhor. Por que você veio no templo hoje? Para que você veio no templo hoje? Para tomar ceia? Adore mais, irmão. Vamos. Levante a sua voz. Levante um clamor. Diga que o ama. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te amamos. Espírito Santo, nós Te amamos. Senhor Jesus, nós Te amamos. Eu amo estar na Tua casa. Eu amo estar no Teu templo. Eu não estou aqui por obrigação. Eu estou aqui porque eu Te amo. Para onde eu vou, Jesus? Para onde nós iremos se não for estar contigo? Mais. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração quebrantado e contrito. De novo vim na igreja. Eu amo estar na igreja. Um verdadeiro adorador por excelência, ele jamais toca na glória de Deus. Davi nunca tocava na glória de Deus. 1 Crônicas 29:11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra são seus. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-Te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de Ti.
e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra serão como uma sombra sem esperança. O verdadeiro adorador não toca na glória de Deus. Tudo é para a honra e para a glória dele. Davi reconhecia que tudo era para ele. Tudo era para Deus. Tudo que ele fazia, que era feito através dele, era para Deus. A glória não era dele, a glória é de Deus. Um verdadeiro adorador leva toda a glória para Deus. Se você é bom no que você faz, é porque Deus te capacitou. Se você é inteligente, é porque Deus te deu inteligência. Se você tem um ministério, é porque Deus te deu esse ministério. A honra e a glória pertencem a Ele. Outra característica de um adorador por excelência: Davi expressa adoração independente das circunstâncias, em todo o tempo. 2 Samuel 12:15, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando na casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu. Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois Davi entrou no santuário do Senhor e o adorou. Davi adorava a Deus, independente das circunstâncias. O filho do adultério vai morrer. Não, vai morrer, não, vai morrer. Jejuou, orou, se prostrou, morreu. Davi levantou, tomou banho, trocou de roupa e foi para o templo adorar o Senhor. Você só adora o Senhor quando está tudo bem. Um adorador por excelência não adora a Deus só quando está tudo bem. Você adora o Senhor só quando você tem vontade? Hoje eu estou com vontade de adorar a Deus. Um adorador por excelência adora a Deus mesmo sem ter vontade. Ele simplesmente adora a Deus. Salmo 34:1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 71:8, do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu esplendor. Salmo 68:4, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é o Senhor, exultem diante dele. Em todo o tempo, Davi tinha o louvor e adoração em seus lábios, mesmo quando seu filho morreu, mesmo quando o seu outro filho o traiu, mesmo quando todos o perseguiram, ele continuava adorando a Deus, ele continuava bendizendo ao Senhor, mesmo quando tudo dá errado. Um adorador por excelência continua dando glória a Deus, continua adorando e não reclamando. Eu já estou encerrando. Vocês sabiam que todo tipo de gente procura a Deus? No mundo inteiro. Pobres, ricos, sábios, ignorantes, toda raça, tribo, nação. Todos esses tipos de pessoas procuram a Deus. Mas existe apenas uma classe de gente que é Deus quem procura. Você sabia? Todos os homens procuram a Deus, mas existe uma classe de pessoas
que essa classe é o próprio Deus que procura, que são os verdadeiros adoradores. Deus procura você. Se você é um verdadeiro adorador, é Deus que te procura. Qual é o resultado de a gente ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Primeiro, vem unção poderosa sobre a nossa vida. Segundo, o Senhor coloca credenciais em nossas vidas. Davi foi rei, ele foi chamado na Bíblia de rei, profeta, patriarca, servo de Deus, ungido de Deus e herói da fé. Sabe outra característica de alguém que tem um coração segundo o coração de Deus? Ele termina bem a sua vida. 1 Crônicas 29, 28. Olha o que diz sobre o fim de Davi. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, eles terminam a vida muito bem. Uma pessoa segundo o coração de Deus tem a sua posteridade abençoada, seus filhos, seus netos, a próxima geração. Jesus veio do trono de Davi. A sua posteridade pode ser alcançada se você for um verdadeiro adorador, se você for um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. O pessoal do louvor pode vir. Quem aqui quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? O pessoal que vai servir a ceia já pode vir, que eu vou ter que agilizar porque passou o horário um pouco. Enquanto eles vão cantar a canção, vocês já podem vir organizar ali por gentileza. Depois eu já vou encerrar a transmissão. Eu vou orar pelo pessoal e encerrar a transmissão. Se tu olhares, Ore, não perca o foco. Abaixa sua cabeça e ore, não perca o foco não. Nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo
Coração disposto a obedecer.